Você já sentiu que pensa demais para o mundo em que vive? Já se pegou no meio de uma roda de gente, sorrindo por educação, enquanto, por dentro, você está se perguntando qual é o sentido de tudo aquilo? Já tentou abrir o coração, falar de algo profundo, e recebeu como resposta uma piada, um meme ou uma mudança rápida de assunto? Se alguma vez você passou por isso, o que vou te dizer? Agora é para você. Existe uma solidão que não tem nada a ver com estar fisicamente sozinho. É a solidão de perceber que aquilo que se passa dentro de você não encontra espelho em quase ninguém ao redor. Você até conversa, ri, participa, mas sente que está sempre segurando 80% do que realmente pensa e sente. Como se vivesse numa espécie de modo reduzido, só para caber nas conversas do dia a dia. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você. Sobre o peso de ver demais, de pensar demais, de sentir demais. Sobre essa lucidez que, ao mesmo tempo em que te torna mais consciente, parece te afastar do mundo. Talvez você já tenha se perguntado: será que tem algo errado comigo? Será que eu sou exigente demais, profundo demais, dramático demais? Ou, no fundo, talvez você suspeite de outra coisa. E se o problema não for exatamente comigo, e sim com o tipo de mundo em que estou tentando me encaixar? Antes de seguirmos, quero convidar você a se inscrever no canal e deixar seu like. Minha meta é chegar aos 1000 inscritos, e cada pessoa faz realmente a diferença. Deixe sua opinião nos comentários. Vários pensadores ao longo da história sentiram exatamente isso que você sente. Schopenhauer, por exemplo, via a solidão como quase um destino natural das mentes mais lúcidas, não porque elas sejam melhores do que as outras, mas porque enxergam coisas que a maioria prefere não ver. Quanto mais você se dá conta da fragilidade, do sofrimento, da superficialidade de muitas relações, mais difícil fica participar da euforia coletiva, como se nada estivesse acontecendo. Nietzsche dizia que o ser humano precisa de ilusões para suportar a existência. Em outras palavras, uma boa parte das pessoas vive amparada por pequenas distrações, certezas prontas, rotinas automáticas. E talvez você seja justamente aquele que não consegue se contentar com isso. Você não consegue simplesmente deixar para lá. Você cutuca, pergunta, questiona. Sente que tem algo por trás, algo mais fundo, algo que ninguém está olhando. E isso, claro, tem um preço. Pensa comigo. Quantas vezes você já tentou trazer um assunto mais profundo sobre o tempo, a morte, o sentido da vida, o medo de não realizar nada que realmente importe, e percebeu que a outra pessoa escorregava do tema? Ela faz uma piada, muda de assunto, puxa o celular, comenta do próximo rolê. E você fica com aquela sensação estranha de que o que é essencial para você não tem espaço nas conversas comuns. Não é arrogância, é dor. Não é que você se ache superior. É que aquilo que te dói, aquilo que te inquieta, parece não existir para os outros na mesma intensidade. Schopenhauer via o mundo como palco de uma força cega de desejo, um impulso que nunca se satisfaz completamente. Ele acreditava que quanto mais consciência uma pessoa tem disso, da insaciabilidade do desejo, da inevitabilidade do sofrimento, mais difícil se torna viver de forma leve e distraída como a maioria. A lucidez para ele era como um par de olhos que não podiam mais se fechar. E quando você não consegue mais fechar os olhos, você vê aquilo que outros conseguem ignorar. E o que você vê? Você vê o vazio por trás de muitas ambições, vê a repetição mecânica de dias iguais, vê gente correndo atrás de status, aprovação, aparências e se pergunta: é só isso? Vê a festa, mas enxerga também o chão rachado embaixo. Agora deixa eu te perguntar: até que ponto você está disposto a continuar fingindo que não vê? Até que ponto você está disposto a se adaptar, a se calar, a se reduzir só para pertencer? Vários filósofos já apontaram para esse dilema entre autenticidade e pertencimento. Kierkegaard falava do indivíduo autêntico como alguém que não consegue simplesmente se diluir na multidão. Ele dizia que quando você realmente assume sua singularidade
inevitavelmente sente um certo afastamento. Você passa a viver num conflito. De um lado, o desejo de ser verdadeiro consigo mesmo. De outro, o medo de perder o vínculo com os outros. Talvez você já tenha vivido isso na pele. Ou você fala a verdade do que pensa e sente e arrisca parecer estranho, intenso demais, viajado. Ou você suaviza, superficializa, esconde e paga o preço de se sentir falso, deslocado de si. No fundo, é uma escolha entre duas dores: a dor de não ser compreendido ou a dor de se trair. Ortega y Gasset, um filósofo espanhol, dizia que o indivíduo realmente exigente consigo mesmo acaba tendo um círculo de convivência menor, justamente porque não se satisfaz com qualquer coisa. Ele não consegue vibrar com o que não faz sentido, não consegue se empolgar com aquilo que considera vazio. Então, pouco a pouco, as conversas fáceis vão perdendo a graça, as amizades superficiais vão se desfazendo, os lugares barulhentos vão ficando cada vez mais cansativos. Talvez você já tenha reparado nisso em você. O que antes te divertia, hoje te parece raso. O que antes te bastava, hoje não te preenche mais. As conversas que antes fluíam, hoje te cansam. E aí vem aquele pensamento incômodo: será que eu estou ficando chato? Ou será que estou só ficando mais consciente? A verdade é que, em grande parte, quanto mais você vê, mais difícil é desver. Quanto mais você compreende, mais difícil é retornar à ingenuidade de antes. Pascal dizia que uma das grandes dificuldades do ser humano é suportar ficar sozinho consigo mesmo, em silêncio, num quarto. A maioria foge disso a qualquer custo. Procura distração, ruído, movimento. Telefone, redes sociais, trabalho em excesso, compromissos, barulho constante. Porque quando o silêncio chega, junto vem também a pergunta: o que eu estou fazendo da minha vida? Talvez você seja justamente o tipo de pessoa que não consegue mais fugir dessa pergunta. Ela está aí, martelando. Mesmo quando você tenta se distrair, alguma coisa dentro de você puxa de volta. Isso aqui faz sentido para mim? Eu realmente quero viver assim? Com quem eu posso conversar sobre isso sem parecer dramático demais? Camus descreveu o absurdo como o choque entre a nossa necessidade de sentido e o silêncio do mundo. Em outras palavras, nós queremos respostas, mas a vida não responde. Nós queremos garantias, mas tudo é incerto. Nós queremos permanência, mas tudo acaba. A pessoa lúcida sente esse choque com mais força. Ela não consegue simplesmente deixar a vida me levar. Ela sabe que, mais cedo ou mais tarde, vai ter que encarar essas questões. E aí vem o isolamento. Não porque você queira se isolar, mas porque, aos poucos, vai percebendo que é mais fácil guardar certas coisas para si do que tentar explicá-las a quem não está disposto a ouvir. É aí que nasce aquilo que muitos chamam de exílio interior. Você está junto, mas não está. Você participa das conversas, do grupo, do trabalho, da família, mas por dentro, sua mente está em outro lugar. Observando, analisando, questionando, sentindo. Talvez você já tenha se visto assim, rindo por fora, mas pensando outra coisa por dentro, concordando com a cabeça, mas discordando em silêncio, se sentindo presente no espaço, mas ausente na alma. E eu quero te dizer uma coisa importante: isso não te torna fraco, problema, defeito. Isso te torna real. Diversos pensadores viveram, cada um à sua maneira, essa sensação de deslocamento. Kafka se via como alguém incapaz de pertencer ao mundo comum e escrevia justamente porque precisava criar um lugar onde a sua experiência cabia. Montaigne se recolheu à sua torre para refletir sobre a vida, sobre si mesmo, sobre a condição humana, e transformou esse recolhimento em sabedoria. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, usava a escrita íntima como espaço de lucidez, lembrando a si mesmo da fragilidade da vida, da insignificância do orgulho, da importância de cuidar da própria mente.
Percebe o padrão? Aqueles que mais pensaram o mundo, muitas vezes tiveram que se afastar dele para conseguir enxergar melhor. Não por nojo do mundo, mas por necessidade de honestidade. Mas aí vem uma pergunta crucial, que talvez seja a sua também. Tá, eu entendi que pensar demais isola, mas o que eu faço com isso? Eu vou ter que viver sozinho, trancado em mim, o resto da vida? Não necessariamente. O que muitas dessas mentes perceberam é que a solidão não precisa ser apenas uma condenação. Ela pode se tornar um espaço de construção. A questão não é se você vai ser ou não vai ser sozinho em alguns aspectos. Isso, em certo grau, é inevitável para quem vê demais. A questão é o que você faz com essa solidão. Você pode transformá-la em amargura, se convencendo de que ninguém presta, de que o mundo é uma farsa, de que nada vale a pena. Ou você pode transformá-la em liberdade, usando esse espaço de recolhimento para se conhecer, criar, fortalecer sua mente, selecionar melhor suas relações. Os estoicos tinham uma ideia interessante. Eles acreditavam que não controlamos o mundo, mas podemos aprender a controlar nossa relação com o mundo. Isso significa que você não vai mudar o fato de que muita gente prefere superficialidade. Mas você pode escolher como vai se posicionar diante disso. Você pode escolher não se destruir tentando ser aceito por todo mundo. Pode escolher não negociar a própria lucidez só para caber numa conversa que não te diz nada. Pensa nisso. Será que você não está, às vezes, se cobrando uma adaptação que nunca vai acontecer totalmente? Será que você não está tentando encaixar um tipo de sensibilidade e de percepção num molde que nunca foi feito para ela? Ao mesmo tempo, transformar a lucidez em liberdade não significa abandonar o mundo, virar ermitão, cortar tudo e todos. Significa, sim, mudar o foco. Em vez de procurar quantidade, buscar qualidade. Em vez de querer ser compreendido por todos, aceitar que você precisa, talvez, de poucos, mas verdadeiros interlocutores. Pessoas raras, mas reais. E aqui entra algo muito importante. A arte, a leitura, a contemplação podem ser pontes entre você e essas outras mentes. Quando você lê um filósofo, um escritor, um poeta, uma pessoa que viveu em outro tempo, mas que coloca em palavras algo que você sente hoje, acontece algo poderoso. Você percebe que não está tão só quanto pensava. Talvez ninguém ao seu redor entenda o que você sente, mas alguém em algum lugar do passado já sentiu algo parecido e registrou isso. O livro vira uma espécie de abrigo. Talvez você já tenha sentido isso ao ler um trecho que parecia ter sido escrito diretamente para você. É como encontrar um amigo invisível, alguém que diz: "Eu sei, eu também vi o que você está vendo." Schopenhauer acreditava que a contemplação estética, seja da arte, da música, da filosofia, oferece uma pausa no sofrimento incessante da vida guiada pela vontade. Por alguns momentos, quando você se conecta profundamente com uma obra, você deixa de ser apenas um indivíduo lutando, desejando, sofrendo e se torna alguém que apenas contempla. É um tipo de descanso da alma. E esse descanso é ainda mais precioso para quem pensa demais, porque a mente raramente se aquieta. Nietzsche, por sua vez, via na arte uma forma de suportar a verdade. Ele enxergava a existência como algo duro, por vezes cruel, mas acreditava que a arte é capaz de transformar essa dureza em algo suportável, até belo. Não porque minta, mas porque reorganiza o caos em imagens, sons, palavras que podemos digerir. Talvez esse seja um dos caminhos para você, fazer da lucidez matéria-prima para a criação. Você pode não ser filósofo de profissão, não ser artista, não ser escritor. Mas você pode usar o que sente como combustível para entender mais, para se conhecer mais, para criar qualquer coisa que tenha verdade, texto, música, desenho, projeto, gesto, escolha de vida. E tem mais uma coisa: o silêncio. Em algum momento, você talvez tenha aprendido que ficar em silêncio é sinal de fraqueza.
de timidez, de incapacidade, mas nem sempre é assim. Muitas vezes, o silêncio é uma das formas mais sofisticadas de sabedoria. Quando você percebe que não adianta tentar explicar algo a alguém que não quer ouvir, escolher o silêncio pode ser um gesto de cuidado consigo mesmo. Wittgenstein dizia que há coisas sobre as quais não conseguimos falar de maneira adequada. Quando você sente que está se desgastando, tentando colocar em palavras algo que não encontra espaço, talvez não seja covardia recuar. Talvez seja respeito pela complexidade do que você sente. Você não precisa se violentar para ser compreendido. Nem todo lugar é terreno fértil para abrir o que há de mais delicado em você. Mas o silêncio também pode adoecer, se virar prisão. Por isso é tão importante encontrar, ainda que aos poucos, espaços onde você possa falar verdadeiramente. Às vezes, isso vem na forma de terapia. Às vezes de um amigo raro. Às vezes de um livro. Às vezes de uma comunidade pequena, mas afinada. Às vezes, como agora, na forma de um conteúdo que parece traduzir aquilo que você sentia, mas não sabia nomear. Então talvez a pergunta mais honesta hoje não seja como não ser só, mas como transformar essa solidão em algo que não me destrua, mas me fortaleça. Você não vai deixar de ser sensível ficando mais cínico. Você não vai deixar de pensar demais, se forçar a não pensar. Isso é negar a sua própria natureza. O que você pode fazer é aprender a conviver com o que você é, sem se violentar, sem se culpar, sem se considerar defeituoso por ver demais. No fundo, a lucidez te coloca diante de duas possibilidades. Você pode lutar contra ela, tentar afogá-la em distrações, tentando ser como todo mundo, carregando sempre uma sensação de falsidade, de desconforto, de vazio. Ou você pode aceitá-la como parte de quem você é, entender que ela vai sim te separar de algumas pessoas, de alguns ambientes, de certas conversas, mas que também pode te aproximar de uma vida mais autêntica, de relações mais verdadeiras, de um tipo de liberdade que poucas pessoas experimentam. No final das contas, viver lúcido é escolher entre dois tipos de dor. A dor de não se encaixar completamente no mundo, ou a dor de se encaixar, mas se perder de si mesmo no processo. Só você pode decidir qual dessas dores está disposto a carregar. Mas, seja qual for a sua escolha, lembra de uma coisa: você não é o único a sentir o que sente. Muita gente, espalhada pelo tempo e pelo espaço, já atravessou esse mesmo lugar interno que você está atravessando agora. Eles deixaram pistas, livros, ideias, obras, desabafos. E cada vez que você se encontra com um deles, seja numa página, num vídeo, numa conversa rara, uma parte dessa solidão se transforma. A lucidez é solitária, mas você não está sozinho. E talvez, justamente porque você enxerga mais do que gostaria, você também possa construir uma vida mais verdadeira do que a maioria jamais vai imaginar. Se esse conteúdo fez sentido para você, se em algum momento você se reconheceu no que eu disse, então deixa seu comentário aqui embaixo. Eu quero muito saber como isso ressoou em você. E, se puder, já aproveita e segue o canal. Isso me ajuda a continuar criando conteúdos profundos como este e faz toda a diferença nessa jornada.